Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus. Domingo, dia de quê? Nosso quadro Profissões. É o seguinte, Fê vai colocar na tela um pouquinho da profissão de hoje pra vocês. Porque todo advogado vai falar o seguinte, mas eu defendo a lei, não defendo o bandido. Não, você defende o bandido também. Como é que eu vou ligar pra comentário? Eu trabalhei na delegacia de homicídios, numa delegacia que era só crimes contra criança. Então era homicídio de criança. Como é que eu vou ligar pro comentário do ligar TikTok? pro comentário desses baba-ovo da internet. Pelo amor de Deus. Não todas, mas 80%, que é a grande maioria das mulheres que chegam no escritório, elas têm um histórico de violência familiar. E muitas vezes elas não sabem identificar. Você tem que estar atento ao que o seu filho está fazendo. Porque uma coisa é fato. Hoje você não vai pôr limite, um dia alguém vai pôr. Um dia, pega um doido igual esse aí, cara que foi doido, né? Pega um doido que põe limite. A escola também, por sua vez, muitas vezes, sabe? Tô invisível. O bullying tá acontecendo na cara da professora. É. Ela tem a pachorra de não fazer nada. Além de ser profissões, eu pedi pra vir um casal aqui, porque além de ser uma profissão maravilhosa, eles atuam juntos. Gente, eu tenho a honra de receber novamente aqui a doutora Vanessa, e dessa vez ela veio com o marido dela, o doutor Rafael. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro. Obrigada, Esté. Obrigada pelo convite novamente. Sempre um prazer. Ai, imagina, a gente tinha tanto assunto pra falar da outra vez, e a gente fica aqui conversando de abrir a live, e acaba que eu tenho que falar, gente, vamos abrir a live, a gente conversa lá no Melhor, vídeo, né? então. Aproveita. E aí, conta pra gente um pouquinho como é trabalhar juntos, né? Você contou um pouquinho da outra vez, agora eu quero ouvir dos dois. Como que é? Pra mim, na minha experiência, é leve, é tranquilo. Eu não tenho nenhum problema com ele no dia a dia, até porque a gente trabalha juntos, mas nós sabemos dividir muito bem. Então, cada um está meio que no seu quadrado, na sua área. Não só a área familista e criminal. Eu estou falando na área, assim, de execuções de tarefas dentro do escritório. E nós não somos só sócios no escritório, a gente é sócios no escritório, somos sócios também na escola, né? Que nós temos uma escola para advogados. Então, ali a gente produz cursos, a gente trabalha as palestras e tudo mais. Então, nós somos sócios nesses dois ambientes e nos dois a gente sabe dividir o que cada um faz. Eu acho que isso é um dos segredos, né? Acho que é bem tranquilo, pelo menos para mim. Mas quem que divide as tarefas? Conta! É muito simples. Para funcionar, ela manda e eu obedeço. É isso. É isso, ó, já tem até o corte já. Mas me fala uma coisa, como que é trabalhar com a mulher? Conta pro pessoal aí. Olha, com a Vanessa tem sido muito, muito bom, né? Você até falou como quem divide as tarefas, acho que é tudo meio que natural, né? Então, a gente, uma vez, a gente estava conversando com uns mentores que nós temos. Eles são pessoas muito bacanas, hoje eles moram fora do Brasil, já ajudaram a fundar o Reclame Aqui. Então, tem uma história bem bacana dentro do mundo do empreendedorismo, né? E uma vez eles falaram uma coisa que ficou muito claro na minha cabeça, pelo menos, que é o seguinte: dentro de uma relação onde os dois estão no mesmo jogo, vão ter momentos que um vai se destacar e o outro fica no background, fica fazendo administração, fica ajudando. E é muito isso que acontece com a gente, né? Quando eu conheci a Vanessa, eu era um professor de cursinho, tinha lá uma rede social mais ativa e tudo mais, e ela estava começando. E até disse para ela, né? Quando você bombar, vai bombar, né? Vai ser aquele estouro. E não deu outra. E acho que a gente tem que entender que todos estamos no mesmo barco. Só que não pode os dois estar no mesmo barco na mesma função. Porque isso aí dá problema. Então, a gente tem, acho que é um feeling mesmo de como nós queremos ir para o mesmo caminho, temos os mesmos objetivos. Então, nós dois somos taurinos, gostamos muito de trabalhar e tudo mais. A gente acaba que divide isso de uma forma muito tranquila, natural. E, claro, eventualmente existem discordâncias, né? Mas como a gente sabe bem as funções, né? Até digo, né? A Vanessa, ela é o motorzinho, né? Motorzão, né? E ela que impulsiona. E eu tô no leme. Então, eu vou direcionando. Vai aqui, vai ali, vai assim. E aí tem dado certo, né? Tem funcionado. Mas é muito bom. Eu não vejo assim... Eu acho que o ruim, na verdade, é quando o casal tem profissões muito diferentes. Porque fica difícil de você entender
a rotina, as coisas que você tem que abrir mão. Então, acho que quando estão juntos na mesma profissão, eu acho que é mais fácil. Essa é verdade, porque quando eu conheci o meu marido, ele era investigador de polícia. Ele é investigador de polícia. E eu estava estagiando na delegacia, enfim. Então, eu sei da rotina dele, que na época era plantão. E, por exemplo, quem tem uma rotina que não é de plantão e quem tem uma rotina que é totalmente diferente, o casal não consegue se acompanhar muito, né? E tem muitas coisas não batem, é o que você falou, muitas coisas não batem. Vocês, a rotina é perfeita, encaixou. Mas conta pra gente, vamos voltar um pouquinho, porque eu conheci a Vanessa pelo Rafa, que ele falou que era professor de cursinho, e realmente Verdade. eu era aluna dele. Nunca ouvi pessoalmente, era online. E aí, chamei ela a primeira vez, ele veio também, foi quando a gente se conheceu, e eu a conheci, comecei a acompanhar o trabalho dela. Pra mim, é uma referência na área. É o que a gente falou, o seu perfil ele é muito grande nessa área, né, de família, que as mulheres, elas realmente te procuram, porque você é muito ativa nessa área. E é referência. E o Rafael na área criminalista. E tem umas opiniões que o pessoal fica lá. Você vai lá nos perfil dele, pode ter certeza que do assunto que ele falar é que a gente fala a nossa opinião, né? E como que é pra você lidar colocar a sua opinião na internet? É de vocês dois. Quando vocês colocam, como que vocês lidam com isso? Porque é de forma diferente, né? Sim. É bem diferente. A gente estava conversando agora há pouco, né? Eu tenho medo do cancelamento. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais contida. Eu me limito a falar do assunto que eu domino, que eu sei que é o meu público, que é o assunto voltado mais para a área da família. Também falo muito sobre maternidade. A gente acaba indo um pouco mais para a área mulher também, né? Então, beleza, autocuidado, roupa, moda e tudo mais. Mas o assunto que isso não é pesado para mim. Então, eu faço isso muito naturalmente. Para mim é tranquilo. É uma vivência que eu já tive, pessoal. E aí eu trago toda essa bagagem. Eu tenho a minha vivência também acadêmica. E eu tenho a minha vivência profissional, que eu acho que é o que mais importa. Então, eu trago o que é do meu dia a dia. Stephanie, eu falo assim, por baixo, eu devo falar com umas 10 mulheres, por baixo, por semana, em consulta. Mas bem por baixo mesmo, porque, imagina, tem dia que eu tenho 5 consultas. Então, 5 vezes 5 são 25. Então, assim, eu falo com muitas mulheres por dia. E aí elas me trazem a bagagem delas. E ou eu entrego o que eu sei, ou eu estudo para entregar. Então, eu estou sempre assim, estudando, analisando se dá, se é possível, como que a gente pode melhorar. Eu estou nos tribunais, eu estou batendo as tamancas nos fóruns. Eu gosto disso, eu gosto dessa rotina. E isso vira o meu conteúdo porque é o que eu vivo. Se eu falo de maquiagem, é o que eu estou usando. Se eu falo de roupa, é o que eu estou vestindo. Então, para mim, é muito natural. Eu não adentro muito outros assuntos. Então, eu sou a pessoa contida, eu falo mais da minha área, tal. Para mim, é o que dá certo. E é o que a gente faz. E também, quando eu quero falar de outro assunto, eu até falo, tal. Mas eu... Com dedos. Com muito Porque dedo. a Vanessa joga com a torcida dela, né? Então, ela entra em campo em casa, digamos assim. Ela né? veste a camisa e vai na frente. Tipo, esse é meu posicionamento, mas dentro do seu nicho. Não é que eu falo com dedos, é porque, pensa só, tem coisa que você vai falar e depende do público que você vai atingir, não vai ser bacana. Eu não sei como que eu vou me expressar. Eu não sou contida pra falar, eu sou meio, né, as pessoas acham que eu tô falando que eu tô... E realmente eu tô mesmo. Normalmente eu tô falando com raiva, com alguma coisa assim. Tipo, eu acabei de ver a situação toda. Gente, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Deixa eu falar pra vocês. E você acaba falando com sentimento, não, né? E hoje eu sou mais contida um pouco. Porque antes eu era aquelas que pegava o celular na hora, sabe? Padre Fábio de Mello. Pega o celular e sai falando, Gente, ele foi fazendo a denunciado pro polêmica. Vaticano. Foi. Gente, ele foi denunciado pro Vaticano, vocês viram? Cara, um doce de leite. Olha o que causou. Pelo amor de Deus. O que causou na vida do causou, trabalhador, né? Mas assim, eu acho que a frase que resume bem o que eu sou é sobre a arte da guerra. A gente tem que saber a guerra que a gente vai entrar. O que a gente vai comprar aí de briga. Então eu penso muito nisso. Diferente, oposto do digníssimo aqui do meu lado. A minha censura tá aqui, né? Ela me censura. Eu sou a assessora. Ela manda tirar vídeos do ar. Mas assim, eu faço todos os meus posicionamentos na internet. Eu sempre falo isso pra ela, vou falar pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Todos os meus posicionamentos, eles são aquilo em que eu realmente acredito.
Então, eu, como advogado, eu sei exatamente como falar, para, obviamente, não me trazer um problema jurídico. Então, como falar, de que forma falar. E são coisas em que eu realmente acredito. E, eventualmente, dentro dessas temáticas, terão coisas que não serão unanimidade. Muita gente vai discordar, vai concordar. Mas esse é o motor da internet, né? A gente coloca opinião na internet justamente apto a pessoas que vão concordar e vão discordar. Eu assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque eu nunca vou imaginar um vídeo meu viralizando negativamente, aqueles cancelamentos que tinham antes, porque realmente será aquilo em que eu acredito. E se aquilo em que eu acredito tiver uma proporção maior, continuará sendo aquilo em que eu acredito, né? Teve até um vídeo meu que viralizou, publicaram um monte de lugar ali, que é o vídeo que eu fui obrigado a ir no Lollapalooza. Como assim? Você não viu esse vídeo? Não. Não, saiu desde páginas metropolitana até páginas de público homossexual. Saiu tudo, assim, tudo. Tudo. É um vídeo que eu tô no Lollapalooza, à noite, num frio desgracento, sem roupa de frio, num show do Justin Timberlake. Justin Timberlake. Que eu fui obrigado a ir nesse show. Aí eu viro assim e falo, eu gravei despretensiosamente. Eu tô aqui nessa merda desse show. Aí viralizou como? Você tava puto por causa do frio. Fã revoltado. Fã revoltado eu não sou do fã Justin do Timberlake. Justin, coisa nenhuma. É o fã revoltado. Não, mas o primeiro que viralizou, fala. Não, um que viralizou, mas foi muito tempo atrás, é um que eu falava de... então, tem alguns temas que são complicados. Falava de camisa de time. Como que esse vídeo viralizou? Deus do céu. Viralizou, mas isso foi negativamente. Ele tava assim, ó, ele tava com uma camisa xadrez, né, tudo arrumadinho. Daí ele falando que... eu lembro quando falava assim, ó, se você tem mais de 16 anos, você não tem que usar roupa de time. Tipo, você já virou homem, mais maduro, isso seria isso. Mas aí eu fui descobrir. Nossa, eles quiseram te trucidar. Existe uma seita. Uma seita da camisa de time. E realmente, né? Tem gente que até fala que vai em casamento com camisa de time. Para, não. Sério? Tem. Sério? Mas aí Eu acredito que tem mesmo, deve ter mesmo. Com certeza tem. Tem, mas tem, pessoal. Aliás, se fizer esse corte aí, né? Vai virar se você tem mais de 16. Gente. E até brincava nas aulas, não sei se você chegou a pegar, né? Que eu sou um caso comprovado de ex-corintiano. Eu não lembro disso. Porque eu era muito corintiano quando eu era adolescente. Assim, gostava, adolescente, né? Gostava de time. Já fui todos os jogos, contra todos os grandes aqui de São Paulo, ia assistir jogo. Era corintiano. Aí chegou uma hora que eu descorintianalizei. Eu agora não sou mais corintiano. Agora eu torço pro melhor time da América Latina, que é o glorioso Juventus da Moca. Que é um time bom, é um time que ninguém briga, ninguém vai me bater na rua que eu tô com a camisa do Juventus. É uma camisa bonita. É uma camisa bonita. Gente. A terceira idade tá em peso mesmo. Não tem força pra bater, nem pra correr atrás. Aí, cancelamento não veio mais depois. Não, aí assim, tem vídeos que viralizam mais, mas assim... E os vídeos que viralizam é o que a gente não imagina, não é? É uma loucura. São os menos sérios, digamos assim. É o que assim. a gente não imagina. Teve um dia que eu tava saindo de não lembro onde e eu tava indo pro estacionamento. Aí tava falando sobre autoridade policial. Aí tinha um vídeo de um policial e de um advogado, os dois discutindo uma coisa assim, eu não lembro o que foi. Aí falando sobre autoridade policial e mostrou Alexandre de Moraes o vídeo falando sobre autoridade policial e no código de processo, não sei o que e tal. Aí eu fiz um vídeo, gente, eu andando, indo pro estacionamento à noite. Gente, então, a autoridade policial, né, o delegado de polícia, as ocorrências, em sua grande maioria, são conduzidas até o DP e tal, não sei o quê. Gente, não deu, acho que, meio minuto. Coisa assim. Tipo, gente, nem dá pra explicar. Eu ainda falei assim, isso é um assunto que vocês não vão aprender aqui no TikTok. Eu falei isso no vídeo. Eu falei, gente, isso é um assunto que vocês não vão aprender aqui no TikTok. Vocês vão ter que sentar e estudar sobre isso. Não é aqui na plataforma com um videozinho de 30 segundos, que era o que eu tava fazendo, que vocês vão aprender. Que dá pra abordar todas as circunstâncias. Nossa, vamos falar sobre tudo, sobre a autoridade policial aqui. Meu Deus, esse vídeo. O que fizeram de react em cima do meu vídeo? Eu falei,
Gente, eu ainda falei que não era pra fazer isso, cara. As pessoas... É pra viralizar, porque o vídeo viralizou. As pessoas começaram a pegar o vídeo e cortar. E eu, tipo, nossa, exatamente o que eu tava falando pra não acontecer, aconteceu. Mas é bom, né? Ainda que seja de uma forma que você não esperava, é bom. Viralizar é sempre bom, Eu né? viralizei por causa da Isabelle Vidal. Ficaram sabendo dela? Não. Não? Aham, fiquei. Ficou? Fiquei. Te falei ainda dessa moça. O que é? Te falei. Não, eu te falei. Eu vou passando as notícias pra ele, porque de tanto ele comentar de todos os assuntos, hoje a imprensa procura ele, independente de assessoria, tá? Então, eles procuram diretamente o Rafael, porque o Rafael é tipo um comentarista geral, sabe? Devia ser estudado, inclusive, para concurso público. Não tem aquela matéria que cai... Atualidades. Atualidades. Oh, verdade. Você podia fazer o quadro Atualidades, mas eu né? sempre Pra trago concurso público. Sim. Bacana, Oh, bacana. vai cair pra vocês, né? Eu sempre trago pro aspecto jurídico, né? Então, é natural. Como a gente vai conhecendo muitos jornalistas, eles vão chamando, assim. Acho que por semana deve ter uns 15 que vão chamando, assim, com assessoria. Uns chamam direto. Gente, de veículos aconteceu grandes, uma coisa, pequenos. eles... Rafael, Qual que é a sua Rafael. opinião sobre isso? Que legal. Então, aí essa da Isabelle Vidal foi isso. Quando Que, estourou aliás, o que absurdo, né? Não, quando estourou o primeiro vídeo dela, eu não sei se por eu ter um olhar mais... Por já ter estagiado, por minha mãe ser delegada, por meu marido ser policial, eu olhei aquele vídeo, eu estranhei muita coisa quando eu olhei aquele vídeo. Ela tava correndo numa rodovia, falando que tinha sido, né, o que aconteceu com ela, e gravando, e depois surgiu um vídeo dela gritando com a mulher pedindo a senha do Wi-Fi, e um cara ajoelhado, orando dentro do quarto, enquanto ela tava filmando e debochando, mostrando o dedo do meio. Nossa. E pra quem já viu uma vítima de violência doméstica, que a gente aqui sabe do que tá falando, é totalmente diferente. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, Tá estranho. tá estranho. Aí cancelou todo mundo, cara. Justiça por Isabelle Vidal, justiça por Isabelle Vidal. Só que ele perdeu o Justiça por Isabelle cargo, Vidal. ele era assessor Assessor, do pai do foi menino exonerado. lá, como que é o nome? Borel? Do Henri Borel. Henri Borel. Do Lionel Borel. Ele era o assessor, ele foi exonerado. Eu ainda te contei Você me esses contou, tempos, é verdade. sim, porque o que ela queria, né? Até que um cara, né? Ele abriu uma live lá e conseguiu tirar a máscara dela. Mas o que ela queria, ela conseguiu, né? Ela queria engajamento, popularidade, porque ela queria fazer dinheiro na internet, viajar. Viajar. Só que- E usar o próprio irmão, hein? Usar o próprio irmão menor de que ia idade falar pra que engajar o o vídeo. carinha lá, esqueci o nome. O Guga Figueiredo fez Que um ele vídeo fazia... expondo ela. Não, mas ele O Matheus? ia falar que o cara mais pica aí da internet, que eu esqueci o nome, ele é bem acusado lá, é do Nordeste. Ítalo Santos. Esse mesmo. Ia falar que abusou do irmão dela. Então a gente vê que, olha a importância de ter uma investigação. Porque hoje em dia, você ligar a câmera, acusar uma pessoa de coisas graves assim, e outra, isso descredibiliza todas as outras mulheres que passam de fato Todas as por outras. isso. Todo mundo fica, ué, mas você falou pra mim, mas você tá jogando contra o time, você tá jogando contra o time. Eu falei, gente, eu só tô pedindo pra vocês verem que o negócio tá estranho. Vocês estão aí crucificando uma pessoa na internet, mas espera. Nitidamente pra mim aquilo não tava rolando, não tava igual. Mas você sabe Mas você acaba com a credibilidade de todo mundo. que a gente tava fazendo vídeo, e principalmente ele, todos os vídeos que ele fazia, tinha comentários assim, só que ele não lê comentário. E eu leio os comentários dele. Ela vai lá. Eu vou ler pra quê? Eu leio, eu compro briga por ele, às vezes, Deixa no eu ver se eu comentário. preciso... Ela fala assim, deixa eu ver se eu vou falar pra ele apagar esse vídeo, deixa eu ver como é que tá aqui. E aí, os vídeos dele era só assim, você não vai falar da Isa Vidal? Você não vai... E eu, gente, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E fui pesquisar, porque eu falei, se o assunto é esse, a pauta é minha, né? Vou pegar essa pauta e vou sair na defesa da menina. Só que eu achei a história bem estranha. E quando eu tenho uma desconfiança, eu prefiro não falar nada. Aí você segurou. É claro, porque aí outras tantas mulheres vão ser prejudicadas. Pois eu falei. E hoje você fui chega numa canceladíssima. delegacia... Sério? Você chega numa delegacia de polícia, pode ser uma DDM, pode ser uma delegacia normal. A questão é, já te olham com aquela cara. Outro dia a gente chegou com a nossa cliente, 2 advogados com a nossa cliente. Pois a gente teve que falar que ia para a corregedoria e pegar o nome da escrivã, porque ela não queria registrar o boletim de ocorrência. E ela começou a desqualificar a palavra da nossa cliente e falar, mas você falou que ele tinha arma, não sei o quê. E a nossa cliente não tinha falado nada disso. Então começou um embate ali. Então assim, a mulher já pisa ali com 5 pontos a menos. Aí vem esse povo que fica viralizando, tudo por engajamento, e levando uma pauta tão séria como essa.
E outra coisa, que agora eu vou até ser um pouco mais crítica. Por que exoneraram esse cara sem o devido processo legal? Eu li alguma coisa sobre que era um acordo entre eles. Achei tudo isso errado, tá? Que era um acordo entre eles ali que como eles fazem essa pauta de crianças e proteção de crianças, que se acontecesse algum escândalo com a equipe, né, com eles iriam, você vai sair fora. Pelo que eu entendi, essa é a prática deles ali. É a prática deles. Agora, eu achei super injusto. Tá, colocou ele pra fora, mas já viu que é o que aconteceu, e aí? O cara simplesmente perdeu o trabalho e agora ele vai pagar as contas dele como, fazer como, e acabou com a vida do cara. É complicado. Na DDM, ali não sei se vocês já chegaram aí, na 8ª DDM, aqui em... 8ª... É Zona Vila Leste. Ema. Vila Ema aqui. Muito bacana, a gente tá... A minha mãe, ela colocou uma... A minha mãe, ela gosta de implementar coisas, né? Ela ama. Aí fez brinquedoteca, não sei se vocês já chegaram a ver, já viram? Não. Nunca fui lá. Nunca A fui lá. DDM, ela é bem bacana, até pra vocês, se vocês precisarem um dia conhecerem, deixo o convite pra vocês. Tem brinquedoteca pra recepcionar as crianças. Tinha na unidade anterior, depois eles mudaram porque tô reformando a delegacia. Pra recepcionar as crianças, tem uma sala que é a Sala Lilás. É uma sala para acolher as vítimas de violência doméstica. É uma sala toda branca, toda clara. Tem brinquedos no redor para você fazer, por exemplo, uma videochamada, caso necessário. Também tem, gente, tá um suporte tão bacana para as vítimas de violência doméstica. Se vocês quiserem ir, vão lá que eu vou deixar o convite legal, para vocês vou irem. sim. Então, Vocês vão mulheres gostar. da Zona Leste, é a 5ª DDM, É oitava. oitava DDM Vila Ema, a 5ª do Carrão, né? Eu Isso. conheço só a do Carrão, assim, acho que DDM aqui em São Paulo. Na Sul também a gente já foi, na Sim, segunda, sim. segunda DDM. Segunda DDM também. Daí vão ser bem acolhidas, certeza. Vão ser bem bacana. acolhidas. Do Carrão também tem essa brinquedoteca e tal, mas não deixa de ser um ambiente frio. Não deixa. Eu acho que sua mãe deve fazer um trabalho gigantesco, né? Mas eu acho que a delegacia é um ambiente muito frio. E eu acho que sim, tinha que ter um treinamento ainda maior para acolhimento dessas vítimas. Mas eu também acho que, por uma denúncia ou outra, é comum a mulher cair no descrédito. Sabe o que tá tendo muito problema lá? A mulher faz o boletim de ocorrência online, muito online. Mas assim, é muito, muito, muito online mesmo. Elas fazem o boletim de ocorrência online, conseguem a medida protetiva. Aí você vai chamar ela não quer ir de jeito nenhum. Fala, não vou, já voltei com ele, a gente já tá bem. Ai, que ódio. Mas assim, é o que mais tem. Já voltei com ele, a gente tá bem, não precisa... Fala assim, pode rasgar. Pode rasgar, não precisa mais. E aí, é assim, às vezes você tem que falar que vai chamar o cara lá pra ela ir lá. Porque ela não quer ir de jeito nenhum, não, a gente já tá bem. Aí você tem que falar que não, então a gente vai chamar ele. Aí ela vai. Aí ela vai. É complicado, tá muito complicado isso. Estão, assim, fazendo muito isso. Acho que no momento que ela passa a raiva, ela faz o boletim de ocorrência. E tem uma que faz um por dia. Eu não tô mentindo. Eu falei, eu acho que ela quer depois pegar todos esses boletins de ocorrência pra mostrar, tipo, que houve uma perseguição. Mas como já tem lá o inquérito, ela pode chamar a PM, chamar pra não ficar abrindo vários boletins de ocorrência. Mas é tipo assim, o cara ficou sabendo que passou na padaria na rua de cima. Ó, tá rondando a minha casa. Gente, é um caos. Isso é ruim que atrapalha o trabalho da O quê? polícia. Você não tá entendendo, é um caos. Então, esse tipo de conduta atrapalha aquela mulher que precisa de uma forma. Mas lá no nosso escritório não tem uma mulher que tenha... Porque a gente orienta muito nessa questão. Então, assim, quase tudo é boletim de ocorrência. Mas tem que ter um fundamento. Então, o pai não entregou a criança no horário. Então, a gente faz o não criminal, pede para fazer online, para se resguardar, para não falar que, sabe, ou não foi buscar, para não ter depois um descumprimento, sabe, em cima da mulher. Mas não tem uma mulher que tenha feito um boletim de ocorrência falso, e a gente está falando de mais de 1000 processos que a gente tem no escritório. E não tem uma mulher que, depois do boletim de ocorrência de pedir a medida protetiva, vire pra gente e diga, eu não quero mais, eu vou voltar. Mas não tem uma. Ai, que bom. Não tem. Eu não sei se a gente dá muito suporte. Eu acho que vocês fazem um filtro. Na consulta, faz vocês um fazem. filtro, Na consulta, o Muitas filtro de vezes eu vocês. falo, não tem nada pra fazer. Elas ficam até bravas às vezes, mas o filtro. o Rafael fala, não é caso de boletim de ocorrência. É o filtro que vocês fazem. A Uma gente vez faz, eu tinha uma amiga minha, ela tem uma pessoa que ela vai e volta, fez uma medida protetiva, conseguiu a medida protetiva, aí uma semana depois o cara foi preso. Motivo X lá. Foi preso.
Aí ela queria retirar a medida protetiva que ela queria visitar ele na cadeia. Só vai, amiga. Não precisa retirar. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é o filtro que vocês fazem. Porque quando a pessoa chega até o escritório de advocacia, ela já tá com uma decisão mais, né? Sim. Aí, quando ela começa o processo e ela tem um respaldo, ela tem um suporte, porque tem advogado que não dá suporte. Mas quando você sente o suporte, a pessoa vai pra frente com o negócio. A pessoa, muitas vezes, não volta porque ela não sente tanta segurança. Então, vocês dão essa segurança. E aí, elas, não, vambora. Mas isso porque teve a mudança, a alteração da lei que não permitiria mais voltar atrás, né? Então, eu não sei se estou falando besteira, mas eu lembro de uma época que você podia ir... Eu trabalhei na polícia nessa época. Registrar o boletim de ocorrência, Elas se arrepender. iam, falavam, quero tirar o BO. Aí se arrepende, aí vai lá, estou arrependida. Você tem que ir, passar o carão, estou arrependida, gostaria de retirar aí, sei lá, o pedido de denúncia, não sei. Só que, vim retirar o BO. mas mudou, não mudou a lei? Mudou. E agora não pode mais, agora virou lesão corporal, sim, pública muito tempo incondicionada, né? Fez o BO, já era. Tem que Mas é só para lesão corporal grave, leve. Agora para ameaça também vale. Para ameaça também, é pública incondicionada. E quando é crime contra a honra, tem que representar. É queixa-crime. Mas não cai na Lei Maria da Penha. Cara, a Lei Maria da Penha é uma lei guarda-chuva que eu falo, né? Então, a Lei Maria da Penha só traz um único crime. Contra a mulher. Que é o descumprimento de medida protetiva. É o único crime que você vai encontrar na Lei Maria da Penha. Todos os outros crimes são os crimes da legislação comum, do Código Penal. E, em muitos casos, existe um aumento por ser praticado em casos de violência doméstica. Mas se aplica tanto para homem como para mulher, normalmente, esses aumentos. Por exemplo, lesão corporal, do parágrafo 9º do 129, fala da violência doméstica praticado no âmbito familiar. Pode ser aplicado contra a mulher que bate no filho, por exemplo, a mãe que bate no filho. Em alguns casos, tem um tipo de ação penal diferenciada, como a lesão corporal dolosa leve, como agora, novidade, crime de ameaça. Mas para todos os outros crimes, em que pese, na maior parte deles, ter ou um aumento de pena, ou ser considerado uma agravante, o crime é o mesmo. Só que a Lei Maria da Penha vai trazer uma proteção maior, vai trazer uma urgência na apuração, traz a medida protetiva, que é uma medida de proteção cautelar, que sai muito mais fácil do que no processo comum, traz algumas questões de interpretação da lei, mais com base na aplicação do julgamento com perspectiva de gênero. Então, basicamente é isso. Mas os crimes são praticamente os mesmos. Agora, me diz uma coisa. Você era funcionário público, era policial. Escrivão de polícia, quase 9 anos. E o que aconteceu? De onde veio a coragem de sair, né, de um cargo público? Uhum. Como que foi essa história? Porque o pessoal, assim, muita gente tá querendo entrar. Então, e alguém saiu, isso, tipo, oi, né? né? Estudam anos pra entrar, né? Eu passei no concurso da Polícia Civil em 2005. Na época era ensino médio ainda. Eu estava na faculdade de Direito já. Mas eu queria ser funcionário público. Minha mãe é funcionária pública, meu pai era funcionário público. E eu, pra mim, o que queria ser? Funcionário público. 2005 é a época do concurso do meu marido. Foi o último edital de ensino médio? Foi o último, ó. O último ou penúltimo. Foi o último, acho que foi a dele. Investigador, né? É investigador. Ele foi uma turma antes da minha, então. É isso mesmo. É capaz de eu conhecer ele até. Capaz. Diga. Mas, pra mim, eu nunca tive uma vibe de ser policial. Não era coisa que eu queria... Por que eu te falo isso? Porque quando eu estava estudando, não tinha cursinho que nem tem agora, um monte de cursinho. Era uma coisa mais cara. E eu não tinha cursinho. Então, a gente se unia em grupos de estudo. Tinha um site, que acho que até hoje ele existe, chamado PCI Concursos. E lá tinha novidades, e tinham fóruns. E a gente juntou uma turminha lá para estudar. Era aqui perto, inclusive, na Lapa. A gente ia lá, estudava. E tinha um pessoal que vibrava muito ser polícia. Vibrava, tipo assim, era o sonho da vida dele ser policial. E muitos passaram, inclusive outros não passaram, mas a maioria passou, inclusive no mesmo concurso. E para mim, essa brincadeira era um emprego. Eu queria ser funcionário público. Mas se eu passasse na polícia, ou no TJ, ou no INSS, ou na Receita, ia ser a mesma coisa, tá? Mas quando eu entrei na polícia, eu entrei com 18 para 19 anos. Era muito, muito novinho ainda, né?
E eu fui aprendendo, foi muito bom pra mim essa experiência na polícia. Eu aprendi muita coisa, trabalhei em plantão policial na Zona Leste, depois fui pra chefia, trabalhei com inquérito, Por isso que ele não liga pros comentários. trabalhei na frio, né? Como é que eu vou olhar pra comentário? Eu trabalhei na delegacia de homicídios, numa delegacia que era só crimes contra criança. Então era homicídio de criança. Como é que eu vou ligar pro comentário Eu do ia pro TikTok? comentário desses Vou ligar. baba-ovo da internet. Pelo amor de Deus. Mas eu posso dizer, e provavelmente até para o seu público, muitos policiais vão assistir, talvez até me conheçam, né? Eu sempre tive uma boa posição na polícia. Eu trabalhava com quem eu queria, onde eu queria, nos horários. Eu fui conquistando um nome dentro da polícia como escrivão e tava indo bem na carreira, muito bem. Só que eu queria ter dinheiro. Ou seja, aqui Eu queria não dá, ser não. rico. E você ser rico na polícia... Polêmico, não. E ser rico na polícia, você tem que ir por um caminho errado, certo? É isso. E eu tava chegando nos 30 anos de polícia, de idade, né? 30 anos, quase 10 anos de polícia eu saí. Tava quase 30 anos de idade e eu falei, se eu não sair agora, Não saiu mais. eu não saio nunca mais. Eu tava trabalhando numa situação confortável. Eu trabalhava na polícia nessa época, numa escala, nem sei se tem mais, chamava, até meio preconceituosa, né? Chamava escala mineira, escala baiana. Qual que era? Era dia sim, dia não. Então, por exemplo, assim, uma semana eu trabalhava segunda, quarta e sexta, que é a semana mineira, que eles falavam. Na outra semana, era terça e quinta, a semana baiana. Aí, tipo assim, se na quinta fosse um feriado, eu trabalhava só na terça. Então, era tranquilo. E eu trabalhei no DECAP, né, nas delegacias de bairro, eu chegava a ter 600, 700 inquéritos. Nossa. E eu vou te falar, eu e meu colega, o Rodrigo, hoje também já saiu da polícia, nós éramos empreendedores na polícia. O nosso cartório era tudo organizado, tinha ar-condicionado, não tinha ar-condicionado em delegacia naquela época, o nosso tinha ar-condicionado. A gente contratou estagiária para fazer intimação pra gente. Então, a gente criou todo um cartório, que era realmente um cartório modelo dentro da polícia, com sistema, a gente tinha um sisteminha próprio de controle de prazo e tudo mais. E foi um período muito legal, assim. Mas chegou uma hora que não dava, né? Precisava, sabe? Eu tava na mesmice e eu olhava pros meus colegas, os mais antigos. Eu não queria ser aquilo quando eu chegasse, sei lá, com 50, 60 anos de idade. Eu queria ser outro. Não que seja ruim, tá? Mas assim, para quem vibra polícia, é o melhor lugar. Mas para quem não vibra, né? até brinco no meu canal, eu falo assim, olha, serviço público é para duas pessoas. Ou é pro acomodado, ou é pro que tem vocação. Então, se você é servidor público e você quer ficar satisfeito, ou você é acomodado, ou você é vocacionado. E vou te falar, na polícia é o lugar que eu encontrei onde existem mais vocacionados no serviço público. Lá realmente tem muito mais vocacionado que em outras carreiras. E aí eu tinha que pensar, e 30 anos, quase 30 anos, né? Eu falei, eu tenho que mostrar. Num dia eu estava sofrendo uma micro perseguição na delegacia, né? Por quê? Tem muito policial que ouve você, né? Quem ouvir vai entender. Quando você trabalha no DECAP, uma delegacia, com milhões de inquéritos, você trata de todos os assuntos, desde briga de vizinho, até violência doméstica, até estelionato, roubo, até homicídio, você trata de tudo. Você fica muito bom naquilo. E quando eu fui para homicídios, eu tinha 700 inquéritos. Sabe para quantos inquéritos eu fui? Quantos? 16. Nossa! Aí o pessoal do DHPP, eles vão me ouvir aqui, vão brigar comigo. O pessoal do DHPP estava assim, não, mas aqui no DHPP a gente é foda, aqui nossos inquéritos são muito melhores. Não é. Então você que está no DECAP, saiba, você toca inquérito muito melhor do que quem trabalha na homicídios. Ou pelo menos com mais do que 90% de quem trabalha em homicídios. E o que eu fazia? Eu, nessa época, já dava aula em faculdade à noite. Eu chegava no meu dia de trabalho, sem brincadeira, eu chegava às 9 horas no meu plantão, dava meio-dia, eu já tinha feito tudo. Eu não tinha mais o que fazer. Aí o que eu fazia? Abria o computador e ficava estudando. Estudando para quê? Para dar aula à noite. Então, eu preparava a aula que eu iria dar à noite na faculdade. E aí, isso começou a gerar o quê? Inveja. Porque quando a gente trabalha numa delegacia de bairro, é muito engraçado. Apesar de ter muitos filhos da... né? Vou falar palavrão aqui para não atrapalhar o seu vídeo. Apesar de ter muito filho da mãe ali,
eu sentia que a galera era mais legal, assim, mais unida, sabe? É igual a academia. Sabe a academia de rede e a academia de bairro? É. É isso. Na academia de rede, a pessoa fica cheia de dedos, não sei É. o quê. Na academia de bairro tá todo mundo ali junto, tomando creatina, mandando... É isso, é tudo junto. Exato. E aí, o que aconteceu? A gente fazia churrasco, ia tomar uma no bar. A gente tinha uma amizade com o pessoal de delegacia do bairro. E num departamento especializado, na homicídios, não tinha isso. Era todo mundo invejoso. Então, começaram a me delatar. Que você tava estudando. Pra delegada assistente dessa delegacia. Que, graças a Deus, eu nem lembro o nome. E ela começou a me Ainda bem. perseguir. Ela começou a me perseguir. Me perseguir coisas de horário, sabe? A hora que vai pro almoço, a hora que volta. O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. Aí chegou uma hora que eu pensei, falei assim, meu, tenho quase 30 anos. Meu, vou me jogar. Eu já tava lá em faculdade, então tinha uma outra renda, né, já. Cheguei num dia, fiz a minha carta de exoneração. E joguei na mesa dessa delegada aí. Falei, tô indo embora. Ela falou assim, não, você não pode ir. Eu falei, como assim não posso ir? Antes você tem que acabar com esses inquéritos aqui. Eu juro pra você que quando a gente vive no serviço público, quem tá ouvindo aqui, que é policial, vai entender o que eu tô falando. Por mais que a gente tenha estabilidade e tudo mais, a gente fica com um cagaço de consequências em corregedoria, o que pode dar, abandono. Surge 1 milhão de coisas. Mesmo eu sendo professor de direito, a gente fica com medo, né? Eu falei, não, eu vou embora, não vou fazer mais nada. Arrumo alguém para receber o meu cartório, porque a gente tinha arma apreendida, tinha droga apreendida, tinha roupa apreendida. Pra quem não sabe, ele é responsável por todos tudo isso que é aprendido, o escrivão, ele é responsável por isso. Então, ele tá falando que ele precisava passar esse armamento, essas coisas, porque a outra pessoa vai conferir tudo que tá ali pra ver se tá tudo certinho. Então, você tá passando uma baita de uma responsabilidade. Baita, que inclusive, durante muitos anos, eu fiquei com medo de dar algum problema, de sumir uma arma. Mas só uma arma, porque a gente prendia muita arma de policial militar lá. O policial militar, para quem não sabe, se envolve numa ocorrência e mata alguém, a arma dele é prendida, vai pra perícia. Tá? Então tinha arma do Estado lá comigo. Aí some uma arma dessa. De quem que é a responsabilidade? Exato. É minha. Então, durante muito tempo, eu fiquei com esse medo de dar algum problema no acervo que eu tinha passado. Porque, por exemplo, tem uma roupa manchada de sangue do cara que morreu. Aí, lá na frente do processo, eles pedem uma perícia complementar. Cadê a roupa? Sim. Se a roupa não sumiu, Já era. vai nas minhas costas. Então, eu fiquei com medo disso daí. Mas eu fui bem objetivo. Falei, vou pedir demissão. Não, você não vai pedir. Vou pedir, acabou. Subi para falar com a diretora de departamento. Na época, era a doutora Elizabeth Sato, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço até hoje. Ela é muito querida, né? Ela foi minha seccional na 5ª seccional, na Zona Leste. Ela que me levou para homicídios. Eu falei, doutora, eu sei que isso é muito ruim para você, porque você perde um escrivão e não tem reposição. O concurso não sai, né? Demora, tem um déficit gigantesco. Eu sei que isso é muito ruim para você, mas eu preciso sair, tem que ser agora. Ela falou assim, isso aqui não é para você tem que ir embora mesmo. E eu sei que você vai ser muito feliz lá fora. E eu saí. Né? O meu chefe, na época, ficou muito bravo comigo. Todo mundo ficou muito bravo comigo, porque eu estava abandonando. Mas foi uma excelente escola para minha polícia. Uma excelente escola. Mas não era para mim. Entendeu? Muito provavelmente, hoje, eu já seria delegado, teria passado outro concurso. Mas eu vou dizer para você que no serviço público eu tive 2 felicidades. A primeira foi quando eu entrei, que é muito gostoso ver o seu nome lá no Diário Oficial. É muito bom, é uma coisa inenarrável. Principalmente quando você tá ferrado, sem grana. E sai seu nome lá, meu, é muito bom. É muito bom. E é legal você também pertencer a alguma coisa. Então, pertenço à Polícia Civil do Estado de São Paulo. É legal. E outra felicidade foi quando eu saí. Porque eu senti que eu estava deixando um peso gigantesco. Porque o policial, ele vive com medo. Eu tô falando do policial bom, tá? Porque 90% da polícia, ela é boa. Os caras são bons, são honestos, são trabalhadores. E tem 10% que é lixo. E é o que se destaca, né? São os que se destacam. E é o que destaca. Esses lixos, eles nem ligam para isso. Eles não estão nem aí, eles vivem uma outra realidade. Mas quem é honesto, quem é trabalhador, vive com medo. Vive com medo do quê? De tomar bonde, de tomar representação na corregedoria. Tomar bonde, gente, pra quem não sabe, é que eu tenho que ir traduzindo, né? Pra quem não sabe, imagina que você trabalha num lugar.
você gosta e tal. De repente, acontece alguma coisa, não gostam do seu trabalho e você pertence à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí vão mandar você lá pra aquele lugar bem longe, aquela delegacia que ninguém quer trabalhar, sabe? É isso, você toma um Sabe banho, o que eles faziam na época, O os quê? chefes? Conte. Eles pegavam um mapa, eu já não fizeram isso comigo, fizeram isso com colegas meus. Eles abriam um mapa assim, da cidade de São Paulo, sei lá, tava aqui no Tatuapé, que foi no trabalho, Tatuapé. Onde você mora mesmo, fulano? Ah, eu moro na Zona Norte. E pegava a régua, colocava da Zona Norte até o mais fundo, assim, da Zona Sul. Então, agora você vai vir pra cá. Olha só, dentro da capital. Mas Só que assim, isso muda tudo sua vida. muda. Que você passa de um polo pro outro, são É só horas. 2 horas a mais no trânsito. É. É só, meu, caótico. Caótico. Mas apesar dele ser hoje um ex-policial, eu tenho muito orgulho dessa parte, porque eu tenho muito apreço pela instituição. Então, eu acho que o cara que todo dia vai pra rua para combater ou evitar, prevenir o crime, deixa a sua família, e a gente sabe de todos os riscos que ele corre. Meu, isso sim é herói. E eles são muito mal remunerados. Então, acho que a briga tinha que ser por remunerar melhor esses policiais, porque, gente, eu nunca seria policial. Imagina só, você dá a sua cara ali pro bandido ver. Você tá ali no dia a dia. E outra, tem aquela questão lá que se eles pegam você desprevenido, pegam sua arma, descobrem... Se você cai em um lugar ali, descobrem que você é policial, já era. Então, eles são muito mal remunerados, mas eu vibro quando eu vejo a polícia, quando eu vejo a viatura. Eu gosto mesmo, eu gosto. Eu tenho uma admiração gigantesca, e eu sempre tive por policiais. Porque sempre quando o cerco aperta, a gente liga para onde? 190, né? E se você não gosta de polícia, por favor, ligue para sua mãe, para seu pai, ligue para seus amigos, Batman. né? Liga para o Batman. Mas é isso. Então, assim, acho que a população tem que valorizar a polícia, entendeu? Ninguém tem que ter medo, que só, né, em via de regra, a gente sabe que tem esses 10% que fazem umas cagadas aí, que toda a corporação acaba pagando o pato. Mas é fundamental, né? Você que tem mãe delegada, Sim. o sonho do meu pai era que nós fôssemos policiais civis, eu e minha irmã. Imagina, mal sabia ele, que eu não conseguiria nem chegar perto, né? Eu de acho nada que- parecido. Eu acho que é questão de vocação, né? É que ele entrou, mas falou, não, vou pra cá. Aí foi pra... Continuou dando aulas. Continuei sendo professor em faculdade, CLT. Faculdades. Então, saí do serviço público para ser CLT em faculdade. Dei aula em faculdade na Zona Leste, né? Na Universidade Cruzeiro do Sul. Foi a primeira faculdade que eu dei aula. Não, mentira. Faculdade foi a primeira. Antes eu já dava aula em curso técnico, nas escolas técnicas estaduais. Mas nessa época eu já estava dando aula em faculdade, estava com bastante aula, bem estabelecido. Porque assim, todo final de plantão me dava um cagaço. Qual que era o cagaço? De chegar uma ocorrência Nossa, e eu não poder sair para dar aula. Um flagrante com 50 reféns, 50 reféns, não, 50... Como que é o nome, Jesus? Fugiu da minha 50 cabeça. indiciados, presos. Indiciados, e vítima, e 300 celulares, e não sei o que. Chega a arma que sumiu, aparece a arma, pronto, Não, acabou. mas você sabe que isso aí pra mim era... Outra coisa que era muito ruim pra mim, mas nessa época eu já não tava mais passando por isso, era trabalhar à noite. Eu odeio trabalhar à noite. Odeio. E eu me lembro muito bem que a primeira delegacia que eu fui trabalhar na minha vida, quando eu saí da academia, era a delegacia da Penha, o 10º DP da Penha, aqui em São Paulo. E é uma delegacia, ela é a mais lotada da 5ª seccional, daquela parte da Zona Leste, é a delegacia que tem mais movimento. Então, é uma delegacia muito pauleira, né? E eu me lembro que muitas vezes que eu puxava plantão, era plantonista, né? Novato. Chega 2 da manhã, pauleira. Começa a dar umas 3h30, 4 horas, começa a diminuir. E aí era um frio danado. Eu lembro disso bem na minha cabeça, assim. Duas coisas com frio na polícia eu me lembro. Uma era essa, eu deitando, assim, não tinha lugar para deitar. Então, eu juntava várias cadeiras, assim, no plantão, na cozinha da delegacia, que era aberta, com vidro aberto. Deitava lá e ficava, assim, quietinho para tentar dormir um pouco, descansar. E eu passava, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? E outro foi quando eu fui trabalhar na Homicídios. Eu não fui direto para essa delegacia de crimes contra adolescentes na semana
Gorda Semana Magra. Eu fui trabalhar numa delegacia chamada GEACRIM. O GEACRIM, nada mais, nada menos, faz atendimento de local de crime. Então, teve um crime em São Paulo. Um corpo foi encontrado no córrego. E a autoria é desconhecida, eles chamam a homicídios. E quem vai atender é esse GEACRIM. E, assim, graças a Deus, não é todo dia que tem homicídio em São Paulo, né? Assim, homicídio de autoria desconhecida. De autoria desconhecida. Porque se a autoria é conhecida, pelo menos naquela época, já faz muitos anos que eu saí, né? Naquela época, se a autoria era minimamente conhecida, a delegacia de bairro atendia e fazia lá o que tinha que ser feito. Quando era desconhecida, ou, pior, quando tinha morte em decorrência de atividade policial. Então, um confronto com a PM, matava um bandido lá e ia delegar para coisar. Mas não era sempre que tinha. Então, muitas vezes eu ia lá a delegacia fica lá na Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia e tudo mais, né? E lá perto tem um negócio chamado... Tinha, pelo menos, tá? Pode ser que não tenha mais. Chamado Panelão. Tem. Tem ainda? Tem. Que é onde o pessoal parava o carro ali, né? E eu me lembro de parar, de pegar meu carro e tal, ia pra lá, ia tentar dar uma dormida, né? E um frio, mas fazia tanto frio naquele lugar. E, obviamente, não conseguia dormir, ligava no ar quente, assim, nada. Então, foram 2 momentos que eu pensava, o que eu tô fazendo nessa polícia, né? Foram os momentos que te inspiraram a sair. Aí, continuar a seguir em frente. Mas fala, quem gosta. Eu vou te dizer, eu gostei de trabalhar na polícia. Sim. Achei que foi muito bom, só que assim, eu não sou vocacionado. Criou sua bagagem, né? A gente só é Muito. resultado Hoje, de tudo que a gente passou. Como advogado criminalista, eu tenho uma bagagem muito maior. Detalhe, eu sou advogado criminalista, eu até brinco, né? Eu sou advogado criminalista do bem. Como assim? Vamos lá, vamos à definição. Eu não atendo bandido. Ah, você é um advogado criminalista... Não, eu sou Nutella, não atendo bandido. Traficante eu não atendo. Ladrão eu não atendo. Crime sexual eu não atendo. Então, esses daí eu não atendo. Ladrão de celular. Uma vez, quando eu comecei quando eu saí da polícia, fui advogar, veio para eu atender um rapaz que tinha roubado um carro em frente ao shopping Tucuruvi. E eu fui defender esse cara, tinha sido preso em flagrante, já estava preso e tudo mais. E eu fui lá visitar ele no presídio. A família me contratou, fui visitar ele no presídio. Aí eu olhei pra cara dele, assim... Eu era ex-policial, né, meu? Que ódio! Olhei pra cara dele, puta cara de bandidinho, assim. Falei, meu... O que eu tô fazendo aqui? De novo! Pensou de novo. O que eu tô fazendo aqui? E eu não me senti nada bem. Até hoje, quando eu passo... Ele foi condenado, tá? Ele foi condenado. Mas toda hora que eu passo na frente daquele shopping, eu penso assim... Um dia eu defendi um sem vergonha... que roubou um carro de uma pessoa. Não é que furtou. Ele roubou a pessoa e levou o carro. E eu não tenho estômago para isso, né? E até hoje brigo bastante com os meus colegas criminalistas também. Porque eu acho que nós temos uma obrigação na sociedade que hoje está muito violenta. Nós temos uma sociedade extremamente violenta. E o problema não é só da polícia. A polícia tem problemas. Mas a polícia, ela faz o trabalho dela. Prende. Todo dia tem flagrante delegacia. Todo dia a polícia militar prende vagabundo na rua. Só que o que acontece? O sistema é fraco. Então, chega na audiência de custódia, solta. Ou então o juiz lá mais molenga, solta. Entendeu? Eu sou de uma época, eu dava aula lá no Damásio, onde você estudou, em que na sala dos professores... Tinha muito juiz, criminal, promotor, famoso, inclusive. E eles falavam assim, caiu aqui é condenado. Caiu aqui é condenado. Ladrão, essas coisas, né? E hoje mudou isso, né? Acho que hoje em dia existe uma ideologia dentro do judiciário muito mais focada em soltar do que prender. Não são todos, evidentemente, mas isso é perceptível em números, tá? E eu acho que nós, advogados, também temos uma obrigação nesse sentido. Porque todo advogado vai falar o seguinte, mas eu defendo a lei, não defendo o bandido. Não, você defende o bandido também. Porque eu queria ver muito esses caras sendo defendidos, então, no basicão, na defensoria pública. Queria ver se ia ter tanta BNS assim. Então, eu não julgo quem defende, tá? Acho que cada um escolhe para si o que quer.
Mas eu, particularmente, não gosto de atuar com esse público. Não gosto de ver. E não ficaria bem comigo mesmo sendo responsável pela libertação de um cara que amanhã vai roubar outra pessoa. Hoje ele trabalha exclusivamente exclusivamente não, mas quase que exclusivamente na defesa de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, resumindo, é mais ou menos isso, né? Então, a gente consegue casar bem aí o direito de família com o criminal, porque, assim, 80%, não todas, mas 80%, que é a grande maioria das mulheres que chegam no escritório, elas têm um histórico de violência familiar. E muitas vezes elas não sabem identificar, que é aquela violência que é silenciosa, Gente, isso acontece muito, né? Impressionante. Muitas mulheres não têm noção de que elas são vítimas de violência doméstica. Não é normal isso. Chega não. com os prints ali de, né, vaga pra baixo e tudo mais e acha que, que ele é assim, ele é explosivo. Não, ele é um agressor, né? Ele tá mexendo ali com o seu psicológico, com a sua honra. Então, ele é um criminoso. Eu tive uma experiência bem parecida com essa de você se ver numa situação que você fala, caramba, como do carro lá, que você foi na porta do shopping e pensou isso. A primeira vez que eu vi uma carceragem. Eu cresci na zona leste de São Paulo, no extremo leste, e a minha mãe, assim que passou no concurso, ela trabalhou por mais de 15 anos num plantão que fica no 69DP, Teotônio Vilela. Assim, quem conhece sabe que lá é um caos. Pesado. Foi inclusive onde eu estagiei. Fiquei 3 anos lá, estagiando. Então, assim, aprendi pra caramba lá. Quando você pega um DP desse jeito, você aprende, não tem jeito. Porque lá é muito trabalho. O quê? Você trabalhou lá? Não, mas eu conheço. É da oitava seccional. Oitava ou sétima? Oitava? Oitava. Né? O que aconteceu lá quando eu fui? Assim que minha mãe passou no concurso, ela levou a gente pra ver como que era uma delegacia, né? Plantão dela, aí ela pediu pra levar a gente pra ver como que é uma delegacia. Aí ela falou, aqui assim, tal, não sei o quê, e a gente foi olhando. Aí ela, vou mostrar como é que é a carceragem pra vocês. Pra quem nunca viu uma carceragem, a primeira vez que você vê, né? O cheiro, o local, é tudo muito impactante, diferente. Na época eu tinha 15 anos. A hora que eu entro na carceragem, eu de frente, assim, ó. Eles estavam todos sentados. A hora que abriu a porta, todos os caras que estavam sentados levantaram. De frente pra mim, levantou um menino que estudava comigo. Nossa. Na minha sala de aula. Ele levantou, eu só fiz assim. Aí eu virei as costas andando. Meu Deus do céu. Foi assim, foi a primeira vez que eu vi uma carceragem. Já foi a realidade, assim, tão diferente. Minha mãe tinha acabado de prestar o concurso, tinha acabado de passar num concurso. Ou seja, não é por educação, não era por financeiro, não era por nada disso. Não era. A gente cresceu no mesmo lugar, a gente nasceu no mesmo lugar, a mesma educação ali, era muito parecido. Mesmo, né? É a da pessoa, é da pessoa. Mas agora eu quero saber uma coisa, a opinião de vocês sobre um caso que eu tava vendo, que aconteceu, que viralizou. E eu acho que o Rafael deve ter falado disso na internet. Eu não vi. Se ela não me censurou, porque ela me censura nos vídeos. Normalmente ele fala. Às vezes eu gravo vídeo escondido dela. E quando ela vê, ela fala, não, pode tirar, porque senão você vai ter que contratar segurança pra mim e pra todos os meus filhos. É verdade. Sobre o homem que subiu no palco e pegou na criança, lá no pescoço da criança, e apontou o dedo na cara da criança. E aparentemente ele deu um tapa no rosto de uma policial depois disso. E houve um caos e parece que a escola depois expulsou o menino que estava sofrendo a perseguição, né, do outro menino. Sim. Enfim, vocês viram esse vídeo? Sim. Eu vi esse vídeo completo, não só o corte. Eu tenho uma opinião, não sei se o Rafael tem uma diversa, mas eu tenho uma opinião assim, ó. Em criança a gente não bate. Ainda mais uma criança do outro. Só que eu vou fazer um caso análogo aqui, tá? O meu filho chegou pra mim, ele tinha 7 anos. E aí, ele chegava da perua e quando ele entrava no prédio, ele me relatava, mãe, tinha o fulano, ciclano, beltrano ali, o Caio, o Tício e o Mévio. E eles ficam me chamando de gay. Só que ele tinha 7 aninhos. E ele ficava muito triste. Aí, todo dia era essa reclamação. Até que me deu 5 minutos, menina. Eu desci na portaria, eu falei, eu quero o apartamento de cada um. E eu tava tão brava que o porteiro me deu o apartamento de cada um. E eu subi com o Caio, pequenininho do meu lado. Falei, agora você vai ver.
E fui, batendo. E atendi uns pais, assim, eu sozinha com meu filho. Eu falando, se eu pegar, e ameaçando mesmo. E eu vou na delegacia, que tudo pra mim resolve com polícia. Por isso que eu falei que eu gosto muito da polícia. Ela casou com um ex-policial. Eu vou na delegacia. E o primo dele vai pegar seu filho também. Nananana. E não foi uma vez que eu fiz isso, tá? Eu fiz isso com todos lá. Tá? E parou, cessou realmente. E depois eu fiz isso na escola. Eu passei com meu filho. E meu filho falou assim, mãe, esses meninos que ficam tirando sarro de mim na perua. Eu olhei, eu parei na rodinha deles e falei, oi tia. Eu falei, você conhece ele? Conhece meu filho, Caio? Ah, você não conhece, mas você tira sarro dele. E fui indagando esses meninos, né? Que não eram crianças, mas eram adolescentes. Errado, mas não ameacei, não bati nem nada. Mas eu tô dizendo isso por quê? Não para justificar a agressão, que é injustificável. Mas para dizer que, às vezes, a gente tem um problema muito grande. Que a criança, antes do pai subir no palco, ela apertou, machucou, enfiou o dedo no olho do menininho que estava lá. Ninguém fez nada. Gente, não tinha uma professora, porque a escola é muito omissa nessas horas, muito. Mas expulsaram o menino? Não tinha uma mãe que tenha bom senso para pegar o próprio filho e dar uns... Porque eu fiz isso pelo meu filho, mas vou te falar, muitas outras vezes eu pego os meus filhos, até hoje, eu não permito que eles façam nada disso. Então, assim, eu sou muito rígida, mas eu não vou permitir que você faça isso com os meus filhos também. O erro desse pai foi um só. Foi ter subido no palco e pegou a criança. Mas ele devia ter pego... Era o pai, a mãe da criança. Não pego de bater, tá, gente? Ali era o momento de virar e falar. Mas era o ele tava momento... ali, né? Era o momento de virar e falar, você tá vendo o que o seu filho tá fazendo com o meu filho? Melhor. Você tá enxergando? Melhor. Era o momento dele fazer prova e processar. Escola, processar os pais. Só que ele perde a razão, gente. Você viu? Sem cortar o gancho, tá? Mas você viu a moça brasileira que a outra pegou, a americana pegou ela por aqui? Ai, gente, que ódio. Mas você ouviu o que ela fala pra alguém que tá do lado dela que queria defender ela? Ela fala assim, não põe a mão nela. Porque senão você perde sua razão. E é muito difícil ser assim. Eu não sou, por exemplo. Eu seria muito facilmente Ela aquele cuspiu na pai... cara A da Vanessa mulher. é a mulher que sobe no palco e bate na criança. Então, eu seria muito facilmente aquele pai. Então, assim, estão julgando, condenando o pai. Quando eu vi, primeiro momento, eu falei, meu Deus, eu quero esse cara preso. Não. Mas depois que a gente vê o contexto, e é por isso que é importante contraditório, a gente entende que, olha, se você é um pai e uma mãe que não dá educação pro seu filho, a vida vai dar. Hoje ele tem 4 anos, ele apanhou. Você imagina quando ele tiver 15, 20, 30. Então, a gente tem que educar, gente. A base é a Muitos educação. pais omissos mesmo. E geram isso daí. Os pais dessa criança omissos, claro, não justifica, né? O cara errou. Vai pagar por isso. Também não vai dar nada também, tá? Já vou até antecipar aqui. Criminalmente não vai dar nada. Mas errou, evidentemente, e passou até um péssimo exemplo pro filho dele, né? Mas eu também fiquei bem incomodado, porque esse negócio de bullying é grave, né? É ruim. Ele às vezes é mais danoso do que você dar um apertão assim, né? E a criança não vai querendo ir para a escola, começa a desanimar. Então, a escola foi muito omissa aqui. Então, o pai errou. Mas, como ela disse, os pais... Você que é pai, que é mãe, você tem que estar atento ao que o seu filho está fazendo. Porque uma coisa é fato. Hoje, você não vai pôr limite, um dia alguém vai pôr. Pega um doido igual esse aí, cara que foi doido, né? Pega um doido que põe limite. Então, a escola também, né? Sei lá, a escola... Expulsar a criança... Expulsar a criança. A criança pagou... A criança... Na verdade, a minha opinião... Vamos lá, eu tenho que até me acalmar. A escola... Tanto ódio que eu fico. Não, a escola, Esté, ela faz... Você não sabe o que aconteceu? Você tá sendo isentão. Você tá totalmente fora do que aconteceu. Felipe, é o seguinte... Então, eu vou te explicar rapidamente aqui. Estava tendo uma apresentação de festa junina numa escola. Várias crianças dançando no palco. Eu consigo achar aqui? Consegue, mas depois você vê isso. Volta pra cá. Aí, o que aconteceu? Uma criança perturbada tava perturbando outra criança. Ficou em cima da criança, ia lá, empurrava, cutucava, enfiou o dedo no olho da criança. O pai, vendo isso de longe, subiu no palco
empurrou o menino no chão, pegou o menino por aqui assim, apontou o dedo na cara dele, falou um monte de coisa, virou as costas e foi descer. A hora que ele foi descer, os outros pais foram pra cima dele e depois, na saída, parece que bateram nele. E, no meio disso, ele parece que ele deu um tapa no rosto de uma mulher que era policial, que tinha dado voz de prisão pra ele. Então, foi um caos. A internet se dividiu. Muita gente falou, se fosse o meu filho, eu faria isso mesmo. Muita gente falou, não se bate na criança. A criança, você vai chegar nos pais e falar com os pais da criança. Porque o caos que poderia acontecer, por exemplo, se os pais da criança, o cara tá lá armado, por exemplo. O cara viu você subindo no palco, indo pra cima do filho dele. O cara já não dá educação pro filho. Porque se os pais dão educação, é que as pessoas têm um erro de eu só cobro, eu quero que respeitem o meu filho. Mas seu filho tem que aprender a respeitar os outros. Eu passo muito com isso com mãe atípica, porque eu sou mãe atípica. Eu fui numa pracinha, Ana sabe, o caos que fui numa pracinha, um menino veio, tomou o brinquedo do meu filho 3 vezes, mexeu na sacola de compra que eu tinha comprado as coisas, e eu só assim, Jesus, cadê a mãe dessa criança? Nunca fazem nada, Aí, né? o que aconteceu? A mulher, de novo, depois de um tempo, passei. Ela tava brigando, falando mal de mim, porque o filho dela, né? Enfim. Aí eu passei mal e falei, essa vagabunda me xingou. Eu falei, posso saber porque a senhora tá me xingando? Numa dessa sai treta. Não, a minha vontade é esfregar a cara dela no asfalto. Mas era do filho dela? Não, era dela. Era dela. Porque ela não deu educação pro filho dela. Aí a justificativa dela foi... Aí o filho dela, de novo, pegando o brinquedo do meu filho. Aí eu falei, olha o que o seu filho tá fazendo. Aí ela justificou. É porque meu filho é autista. Falei, então o meu também é. O meu também é. Aí você não dá educação pro seu filho e aí tá tudo certo. Mas isso não é um salvo-conduto, gente. Não. Se você vai colocar seu filho inserido na sociedade, Eu ódio você tem isso. que cuidar, né? Às vezes a criança realmente ela não tem noção. Não, ela não tem mas noção. a mãe tem que estar perto, A criança vigiando. ela não vai ter... assim, o autismo ele tem vários níveis, várias condições, mas é o seguinte, você tem que estar do lado do seu filho pra você conduzir as condutas dele. Claro. Não adianta você, vou levar na pracinha. Vou levar não sei o quê. Vou deixar na escola. Vou levar... Cara, você ainda... Qualquer criança você tem que educar. O autista você tem que estar ali pra conduzir tudo. Não é só educar, é estar por perto. Você sabe que nós temos 2 grandes problemas aqui, né? Nessa questão do menininho. Primeiro, que a gente tem um índice de adolescentes que desvivem, né? Vamos colocar assim. É muito grande por conta do bullying que acontece na escola. Então, você imagina que esse menino, desde os 4 anos... Esses dias passou comigo uma mãe, que o menino dela né, tirou a própria vida, com mais de 20. Mas, assim, ela falou assim, isso tudo teve início quando ele começou a sofrer bullying na escola. É muito grave. E isso é muito grave. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a escola expulsar esse menino... Nossa. Nada mais é do que uma escola lacradora que quer satisfazer a opinião pública da massa que está ali no geral gritando por justiça, porque não entende nada, porque pega 15 segundos de um vídeo cortado na internet e tira suas conclusões. Gente, como é que a criança paga? Primeiro, ela era vítima da outra criança. E aí o pai dela, não foi ela que fez nada, o pai dela vai lá, já... Errou. Mas você expulsa a criança que, na verdade, ela pagou pela conduta da outra criança e pela conduta do pai dela. Ou seja, ela foi vítima 2 vezes. Você quer apostar quanto que o pai dessa criança de 4 anos que bateu, que nananã, depois pegou a criança ainda e fez a criança de vítima? Só que a criança tava pintando e bordando ali em cima. E eu não sei o que eu faria, tá, gente? Eu não sei. Eu falo assim, perdeu a razão, nananã. Mas o sangue, quando sobe, meu bem... Bom, eu sou mãe. Gente, a família, eu acho assim, e a família nos pronunciou, né, do outro menino. Eu não vi nenhum pronunciamento tipo, nada. Nem a escola falou da conduta do outro menino, e nem, assim, quem são os pais desse menino, né? Nada. Simplesmente só o outro que tá sendo crucificado. Quem é omisso e quem permite que o filho esteja lá desde... mas são crianças. Sim, as crianças crescem. E pessoas que perseguem e são acostumadas, às vezes tá tudo bem, porque ninguém me poda. Eu posso. Posso enfiar o dedo no olho de outra criança dentro do palco, na frente de um monte de adulto e tá tudo certo, ninguém me poda. E um monte de professor olhando também, né? Dançando. Não, mas os professores são, assim, muito omissos. A gente tem muito essa questão de bullying. Chega no nosso escritório e eu vou falar... Grande parte dos pais esperam que a escola faça o trabalho de educar. Gente, educação vem de casa. Isso não é clichê. Aliás, é clichê porque é um fato. Agora,
A escola também, por sua vez, muitas vezes, sabe, tô invisível, o bullying tá acontecendo na cara da professora. Ela tem a pachorra de não fazer nada. Não, eu vou te falar, eu já cansei de ir na escola. E eu brigo mesmo, e eu dou umas ameaçadas, mas eu não fico só na ameaça, não. Se precisar, eu cumpro, porque eu sei muito bem que a escola tem que ter um programa anti-bullying gigantesco por conta de todas essas questões que acontecem, e é na adolescência, e às vezes ele passa pela adolescência, ele sai da escola, e ele vira um adulto cheio de problemas psíquicos, e pode culminar no que aconteceu com essa mãe que passou em consulta comigo, que eu fiquei abismada. E só resta, assim, uma mãe despedaçada, uma família despedaçada, e a escola o quê? A escola tem que prevenir isso. A gente tem a prevenção contra o bullying, é algo muito forte, tem que ter as campanhas, mas mais do que isso, dentro da sua casa tem que explicar para o seu filho. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Quando os pais são separados e acontecem divergências quanto à criança. Por exemplo, o corte de cabelo, a religião, enfim, acontecem essas divergências, que acontece bastante, né? Existe alguma forma, quando vocês entram em contato, vocês estão nessa causa, de tentar amenizar um pouco isso ou não? Vai pro judiciário e não tem jeito. Cortou o cabelo da minha filha, cortou mais curto. E acontece, tem gente que é até maldosa que faz isso, meio que pra se vingar. Então, assim, são condutas muito religião. Eu vi um processo esses dias que parece que a mãe tinha processado o pai por ter batizado a criança em uma determinada religião. E aí não foi pra frente. Eu achei super interessante isso, porque quando tem divergência na educação da criança, vocês tentam falar com a família? Tipo, vocês têm que pensar no bem da criança, porque muita gente não tá pensando na criança, tá pensando, né, pra puxar a sardinha. E como é que vocês lidam com isso? Porque não é fácil. Não tem reunião em família com advogado, né? Como é que vocês lidam com isso? Tipo, a gente lida quando o conflito já tá instalado ali. O advogado lida com isso. E pra explicar então, assim, pra ela, pra ele, pra ela, né, no caso, por exemplo, ele quer batizar em outra religião. Ela chegou pra vocês, eu não quero. Ou cortou o cabelo. Como que você lida com isso, primeiro? Como que é o seu contato com essa vítima, com essa mulher? O batismo em si, aí eu vou falar do batismo tradicional da Igreja Católica. Se os pais são católicos e um só batiza escondido, gera indenização. Pode até ter um pedido de anulação e tudo mais. Agora, quando um desses não é católico, e a gente sabe de questões da outra parte ser ateu, ateia, ou então evangélico, ou então bandista, você não tem que se meter na outra religião. Então essa premissa tem que servir para todos. Depende do caso, depende do quanto isso... Uma frustração da vida comum não vai gerar indenização. Então, você tem que mostrar que aquilo era a sua religião, era um momento sagrado, que você queria estar presente também. Agora, se não é a sua religião, desculpa. Aí você... ele batizou, sei lá, na Umbanda, que tem batismo também. Tá, mas você é umbandista? Não, eu sou católica. Mas então, pode batizar, né? Pode batizar. Pode batizar. Tipo, o pai é ubandista, a mãe é católica. Batiza nos dois. Acho que a criança vai decidir. Pai e mãe tem que entender que não são donos do filho. É isso. Agora, a questão do corte de cabelo, eu acho que é complicado. Porque tudo isso desemboca no judiciário e aí a gente fica muito no risco de um terceiro decidir sobre o corte do cabelo. E até o juiz decidir, o cabelo já cresceu. Então, assim... Nossa. Até o juiz já tem trança. E muitas vezes não decide, né? Sobre... Não decide. Isso só vai interferir se o juiz vai dar uma guarda unilateral ou compartilhada. Sabe? Porque na unilateral, o pai não pode nem levar a criança num salão pra cortar o cabelo da criança. Ele vai perceber se foi feito por picuinha, pra provocar... Ou se foi claro, pega uma menina e corta o cabelo curtinho, aí... Desemboca até no criminal, né? Aí pode ser até maus tratos, né? Sim, eu vi um vídeo, achei bem interessante, achei até bonito o vídeo. Era de um pai que chegou todo orgulhoso com o filho. O filho tinha 1 ano e pouco, 2 no máximo, dava até com a chupeta, entra 2 anos. E aí ele abre a porta do carro, que ele levou o cara pra cortar o cabelo. Aí a mãe começa a chorar. Eu achei que fosse até pegadinha. Aí todo mundo falou, gente, mas tá lindo o menino, era um menino, tipo, eu vou te matar, ela fala. Eu falei,
deixa o cara Ó, ser pai, aí- caramba. O homem atuar na vida do filho, meu. Deixa o cara. Sabe aquela deixa ele psiquiatra passar que veio aqui? masculinidade pra criança. Ai, Aquela gente. não é psiquiatra, Psicanalista. psicanalista. Então, passa o contato, porque é caso de psicanálise, né? É uma... Porque são pessoas que acham que são donas do filho. Então, se não for com o intuito de humilhar, uma coisa muito diferente, eu não vejo problema, né? Eu vejo, assim, um certo problema, né? Na questão, quando tem muito conflito entre os pais, e eu acho sempre que quem mora com a criança é detentora da rotina da criança. E desses detalhes que a rotina traz. Então, se a mãe mora com a criança e, por exemplo, normalmente é um menino que tem os cachinhos, que é o caso dessa moça aí. Que ela abriu a porta e ela falava, os cachinhos dele. Eu entendi completamente a dor dessa mãe. Porque, olha só, às vezes a criança é conhecida na escola, na escolinha, pelos cachinhos, a professora elogia. Às vezes, a minha filha, quando ela tinha 1 aninho, ela tinha um monte de cachinho. O meu também tinha. Delícia, né? Eu só falo mãe de cachinho, né? Vocês vão ter os filhos tudo com os cachinhos. Aí, a gente brincava assim com ela, dá um cachinho? Aí ela fazia assim, ó. Assim, eu acho que é um assunto sensível e eu não acho que quem não mora com a criança tem que pegar o único final de semana e levar a criança para cortar o cabelo, a não ser que seja um combinado entre os pais. Ó, esse final de semana eu pego o nosso filho, eu levo ele para cortar. Sabe, eu acho que tudo que é feito no sigilo por aquele que não mora com a criança é ruim. Então, assim, Concordo. se você for cortar o cabelo da criança, você acha que a criança não tem que estar com aquele cabelo? Você vai primeiro informar a mãe. Se a guarda for compartilhada, a simples informação é suficiente. Se a guarda é unilateral, tem que ter autorização. Por quê? E novamente digo, porque às vezes não é só um cabelo para uma criança, gente. Porque quando ele começa a ficar adolescente, ele já decide se ele quer cortar, se ele não quer. Mas não é sempre assim. Às vezes o cabelo tá ligado com a autoestima da criança já. Você concorda? O vídeo que eu vi, eu tô do lado do pai. Do vídeo que eu vi, eu falei, era muito bebezinho. Não, claro, não tô falando de uma menina que cortou os cachos, Mas né? cadê a mãe? Por que ela não pôde menino- participar dessa escolha? Eu não sei, mas ela não foi. Pelo que eu entendi ali naquela situação, ela sabia que ele ia cortar o cabelo. Acho que ela pensou que ia cortar menos, pelo que eu entendi, né? Ela pensou que ia cortar menos, pelo que eu entendi. Aí a hora que ela chegou, ela, os cachinhos, não sei o quê. Mas falei, gente... É só você se pôr no lugar dela, seu neném de 1 ano. Um neném? Sai com seu... Não é marido, eu acho que ali é separado, pelo visto. Será? Eu não vi isso. Bom, se for marido, tudo bem. Agora, se tá separado, eu acho que é picuinha. Aí eu concordo totalmente. Aí Se for, você tá morando com o cara... É, e porque o cara, vocês conversaram, Você tá morando com seu marido, você vai dar um tabef nele. Ele, puf, pronto. É, e tá tudo resolveu, bem, tá tudo bem. exato. Agora, se é o seu ex, e ele falou, vou levar pra cortar o cabelo... Ela, como gosta dos cachos e queria que mantesse os cachos, ia conversar com ele sobre os cachos. Eles iam ter que decidir. Esté, se isso chega no meu escritório, no dia seguinte já tem uma petição com... Ai, a gente faz com a Billings assim, sabe? Com tanto... Ficou mais Eu bonitinho. até ficou despacho lindo. com o juiz, meu bem. Eu pego a foto do antes, do depois, eu pego até laudo de Mas psicólogo. você não acha que ficou mais bonitinho? Eu não vi antes, né? Então... Tava no vídeo, você não viu o vídeo que eu vi? Tava, eu achei que ficou bem melhor. Os cachinhos Mas, já tava meio, tipo, aqui tem caixinha, aqui não tem. Sabe, com cabelo de bebê, sabe quando tá... Mas ele era não. um bebê, gente. Não, achei que ficou muito menininho. Eu achei que o homem fez o papel de pai na vida do menino. Tipo, mano, Mas vou às vezes deixar ele ele só com cara fez de esse menino. papel de pai. Relaxa, que às vezes eles não pegam sei, não dá só pra pra julgar. cortar o cabelo. Ó, inclusive, férias de julho tá chegando, tá? Seja pai nas férias também, que a mãe precisa de um É que descanso. ser pai Já tô é o dia alertando. todo, é todo dia. Ser pai, eu acho que não é só você pegar de final de semana, colocar no carro e sumir. Tem muito homem que só é pai enquanto ele está com a mãe. Ele não queria ser pai, ele queria estar com a mãe. Quando acaba o casamento, acaba essa paternidade. Ser pai de final de semana não te dá o direito de pegar seu filho e levar pra cortar o cabelo. Ser pai de final de semana não te dá o direito de escolher o psicólogo, não te dá o direito de escolher a escola, independente da guarda. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que ser pai de final de semana não te dá direito a opinar e fazer coisas que vai levar pelo resto dos outros dias. Porque você, por exemplo, cortou o cabelo da criança. Você vai devolver a criança, ela vai passar o resto dos dias com a mãe com aquilo que você fez naquele final de semana. Então, qualquer atitude que você tenha que vai atingir outros dias que você tá ausente, que você não tá ali, você tem que, no mínimo, falar com a mãe. Aí, ok. Não dá pra você falar, vou, sei lá, levar essa criança pra cortar o cabelo e aí vai passar a semana toda com a mãe chorando, vendo a criança todos aqueles dias. Aí, realmente, não tem como.
Agora, mas assim, ser pai de final de semana, eu acho que é você pegar seu filho, vai se divertir, assuma as responsabilidades da escola, porque sexta teve aula, né? Então, normalmente tem o quê? Tem uniforme, tem lição. Segunda tem aula de novo, começa tudo de novo. Então, entrega a criança limpa, lição feita, uniforme limpo, material todo na mochila, porque esses dias a gente tá num conflito com o genitor, que não entregou o estojo da criança, foi viajar e o que acontece? A mãe que se vire para comprar de novo canetinha, lápis de cor, borracha. Vai colocar isso na ponta do lápis. É muito descaso, Então, assim, né? é muito descaso. Então, assim, genitor de final de semana, não se meta. Faça o que você tem que fazer, que já é pouco. Sabe aquilo? Fiz o que pude muito pouco. Sei. É isso. Faça o que você pode, mas não atrapalhe a rotina da criança. Eu acho que isso atrapalha. Tem genitor que entrega a criança doente. E às vezes desemboca no criminal também, porque é maus tratos. No mínimo, ali, eu falo negligência, o Rafa fala, não é negligência. Mas acho que é o quê? Maus tratos, né? Depende Poxa, do caso, pode Depende. configurar. criança né? chega cheia de febre, fica internada depois dias durante a semana. Isso acontece pipoca de caso assim no escritório. A mãe perde o emprego, gente. Por quê? Porque, não sei se você sabe, você só pode faltar no seu trabalho com uma criança de acima de até 6 anos, né? É até 6 anos, uma vez ao ano. Todo o resto você pega atestado para criança, para finalidade da criança. Não para o seu trabalho, meu amor. E aí faz como? Você se vira. Você não é mãe? Você tem que ser mãe polvo, meu bem. Tem que ter vários braços. Então, assim, isso é muito sério. Meu Deus. Homem não perde emprego, homem não falta no trabalho. Isso sobrecarrega a mãe, a maternidade, perde emprego, diminui renda, tem que trabalhar quando dá, com o que dá. Elas vão fazer bolo de pote, vão trabalhar com internet, sabe? Então tem... Acho que o pior tipo de homem, de ex, no caso, ou daquela pessoa que você se relacionou, teve um filho, é aquela pessoa que na sua frente é uma. Pros outros, é outra. Então, assim, quando o cara quer atingir a mãe, ele maltrata, ele xinga, ele não liga pro filho, ele não tá nem aí pro filho. Aí... ficou sabendo, sei lá, vou mostrar pro juiz, vou tentar pegar prova. Nossa, o cara vira um anjo. O cara Até pra vira um família, anjo. às vezes. Gente! Tira fotinho, pai de Instagram, né? Story. Ai, tô aqui buscando a criança. Quando você vai ver a criança no... O que vocês fizeram? Não, pai, ficou no celular o dia inteiro. Me deixou na casa da avó e sumiu. Pode deixar com os avós? Pode. Mas, pô... você não tá sendo pai ali com a criança, cara. Eu penso muito na criança, sabe? No que a criança tá sentindo. A criança ela tá sendo deixada de lado. Ela nitidamente pra criança, tá pegando a criança pra fazer alguma coisa com a mãe. Pra mãe não atende o telefone da mãe. A mãe não sabe se a criança tá bem, se não tá. Nossa. Isso é desesperador pra mãe, gente. É desesperador. Você não sabe. O cara já não é lá aquelas coisas. E aí você não sabe se ele deu comida, se não deu, se a criança... Você não sabe. Imagina ficar... Eu não consigo nem me colocar nessa situação. É desesperador, mas não é que você só conhece... É o que eu tô te dizendo. O homem, quando ele tem caráter, ele tem caráter. Ponto final. Isso não vai ser discutido, nem numa mesa de frente com o juiz, nem nada. Tem pais, gente, que assim... eles não têm nada judicial. É tudo acordo verbal e a criança vira um adulto e tá tudo certo. Mas tem muitas vezes que ele só às vezes elas até falam assim, eu não reconheço. Não é que você não reconhece, é que agora ele mostrou a verdadeira faceta dele. E aí, quando separa, meu bem, é uma rapidez pra... Eu não vou nem dizer superar, porque eu acho que eles nem precisam de superação, mas é uma rapidez pra mudar a vida, criar outra família. Eu fico muito puta. Eles criam outra família... Não, e outra família, eu não tô nem falando outro filho dele, né? Às vezes ele vai para uma outra, né, uma outra esposa, nanana, e esquece totalmente daquela família. E quando tem filhos, é mais dolorido ainda, porque tem um cara que ele teve filho com outra mulher. E aí, para essa outra mulher, o quarto da criança é ar-condicionado, um quarto só para criança, teve toda uma decoração, só o chá de revelação, meu bem. Que ela filmou tudo, né? Claro que ela não é besta nem nada. É assim, eu acho que uma festa daquelas, uns 50 mil por baixo. Aí vai ver a pensão do cara. É um salário mínimo. O quarto do filho dele, do primeiro filho, não tem ar-condicionado. Então, assim, uma situação totalmente desigual. E é nessa hora que o judiciário tem que vir e tem que nivelar. Aí fala assim, eu odeio quando eu ouço isso. Filho não é sócio do pai. Porque a gente fala, o filho tem que ter a mesma condição de vida do pai. Filho não é sócio do pai. Ele não é sócio. Ele é mais que sócio. Ele é seu filho.
O mínimo que você tinha que fazer era não permitir que um juiz tenha que falar o que você tem que fazer. Porque uma coisa eu tô gostando muito. Às vezes a gente passa um processo muito doloroso, o juiz não aumenta a pensão de cara, nanana, mas quando vem a sentença, vem aquela sentença espancando, sabe? Tem juiz agora que eles estão até colocando a suspeita de fraude. Eles estão detonando, cara. Eles colocam que o Estado não deveria intervir numa obrigação, que não está sendo responsável. Gente, é tão ridículo uma pessoa, o Estado ter que vir falar pra você, vamos ser pai? Faça o seu mínimo. Você move o Estado, você move o judiciário, pro judiciário falar, vamos acordar? Vamos pagar a pensão? Vamos deixar o seu filho nas mesmas condições que está esse filho aqui? Você sabe que esses dias eu estava, semana passada, no tribunal. E aí, é um pai que é, muito bem posicionado na carreira. Ele sempre foi CLT. Adivinha, divorciou. Ele foi picado pelo vírus da pobreza. Ele divorciou, ele virou desempregado. Nunca mais um cara graduado, acho que pós-graduado. Engenheiro agrônomo, meu bem. E aí, o que acontece? O juiz fixou meio salário mínimo para caso de desemprego. Esse cara vai ser desempregado pro resto da vida, né? Pro resto da vida. E o resto sobra para quem? Pra mãe. E lá no tribunal, o tribunal reverte essa história. E ainda, eu sustentei oralmente, aí não o relator, mas um dos desembargadores, não é que ele reviu, ele meio que chamou o processo e ele ainda deu uma esculachada. Ele falou exatamente isso, que enquanto tiver meio salário mínimo para pai desempregado, a gente só vai ter desempregado. E ele falou que é alarmante o número de homens desempregados hoje em dia, mesmo com diploma. Então, gente, isso tá caindo, essa máscara tá caindo. Ficou, acho que perdurou uns bons 10 anos aí no judiciário, só com essa história de, eu sou desempregado, eu sou desempregado. É 10 anos que eu posso contar, né, gente? Fora muito mais para trás. E hoje tá com uma mudança muito positiva nesse sentido. Então, assim, não adianta. Você vai querer enganar, mais uma hora o judiciário. E detalhes, que aí eu acho que é até uma informação de utilidade pública. Você imagina que esse pai, ele tá uns 3 anos pagando meio salário mínimo. Tá? Desde os provisórios, aí a sentença confirmou os provisórios, ele está desempregado. Agora, vem os desembargadores lá, o Tribunal de Justiça, e fala assim, olha, mesmo desempregado, você vai pagar 1 salário mínimo e meio. Então, a gente tem a diferença de 1 salário mínimo para cobrar desde a citação. Porque essa decisão aqui, de 1 salário mínimo e meio, ela vai retroagir a 3 anos. Então, é isso que vocês precisam saber. Confiem que vai dar certo. E agora a gente tem que executar, né? Vai ter bastante coisa para executar. Eu vou te falar uma coisa. É muito complicado para as mães passar por isso. Porque você, além da separação, você tá pedindo pro outro fazer o mínimo. Aí tem muita gente que fala assim, quando vê, nossa, mas vai receber uma pensão de 10 mil reais, 15 mil, 20 mil reais. Exemplo. As pessoas não pensam nisso. É a realidade daquela família. Aquela família tinha um padrão de vida X. Outra família tem um padrão de vida Y. Tem família que se sustenta com um Bolsa Família. Uhum. Tem família que é com um Bolsa Família para todo mundo. Sim. Tem família que tem empresas e recebe milhões. Virgínia e Zé Felipe. Acho que voltaram agora, né? Não sei se voltaram ou se não voltaram, mas pense na pensão. pensão. Acabou a CPI. Lá como ele gosta de ser polêmico. Então vai, fala pra gente um pouquinho do que você achou do divórcio. Olha, não dá pra gente saber, né? Se é verdade ou não. Mas ficou estranho, ficou muito estranho. Principalmente agora com... Eu vi uma manchete, não sei se é verdade ou não. Que ele estaria voltando, você viu isso daí? Estaria voltando. Vê aí, mas apesar de que, assim, eu acho que uma estratégia que foi tomada, se foi uma estratégia, chega a ser infantil. Então, assim, temos nossos bens, estou sofrendo uma CPI, talvez eu perca meus bens. Vamos divorciar agora para não... Vão atrás do mesmo jeito. Era da época do casamento. Era da época do casamento. E outra meio coisa, infantil, se for isso é infantil. Tem muita gente que falou, o patrimônio deles, na sua grande maioria, deve estar fora do Brasil, porque tá o pessoal tudo em holding, né? Tá em holding, tá fora do Brasil. É muito dinheiro, né, gente? É muito. É o que eu tô falando. Tem pessoas que vêm, pressão disso, pra que uma criança gasta isso? Pô, tem criança que gasta muito mais. Filho de Imagine Virgínia, quanto gasta uma filha de Virgínia. Eu acho que cada uma ali vai uns
50, 100 mil reais. Fácil, porque são 3 babás pra cada. E aí tem mais toda a rotina, gente. hipismo, É muito dinheiro, cara. É muito. Eu não consigo nem imaginar. É Você muito sabe dinheiro. que veio uma moça pra mim, o bebê dela recebia do pai 20 mil reais, mas tudo acordo de boca, né? E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso e a mulherada, até a mulherada, meu Deus, 20 mil reais pra um bebê, que absurdo. Essa mãe tinha que poupar, fazer uma poupança. Gente, se você pagar 2 babás ou 3, né, com uma folguista, vamos colocar assim, você já tá aí com 15 mil comprometido, praticamente. Porque se a gente for pelo piso da babá, você não vai pegar qualquer um e falar, é Você babá. vai pagar funcionário, vai contratar na Vai carteira. registrar. Exatamente. Então, assim, se a gente falar de uma babá, a gente já tá falando de mais 5 mil. Mas se a gente falar de 2, 10 mil. Uma escolinha Boa. sei lá, bilíngue, é uns 6, 7 mil reais. Então, eu não sei em que mundo alienado as pessoas vivem, que acham que um bebê vive com um salário mínimo. Gente, um salário mínimo, desculpa, entre fórmula, fralda e pomada, acabou. Só que não tem só isso. A criança toma banho, a criança troca de roupa, perde roupa, a criança precisa se alimentar com outras coisas. Eu falo muito que as pessoas estão acostumadas à sua realidade, tipo, ao básico. Por exemplo, o que o bebê precisa? O leite e a fralda. Você não pode pensar na realidade do outro que dá o leite, a fralda, a escola, a babá, o suporte da fono, o passeio tal, a viagem para tal lugar, eu não sei o quê, porque essa criança vai... É uma rotina diferente. É como se fosse um luxo, né? É um luxo. As pessoas... O lazer hoje é luxo. O lazer hoje é luxo. Você passear e ir num parque tá virando luxo. E aí, quanto menos você tem, mais digno você é. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Mas sabe que o que dá muito problema nisso aí é... Nós temos alguns casos no escritório. Somos o terror do jogador de futebol, né? É jogador de futebol. Porque o cara ganha muito, muito dinheiro e não quer pagar uma pensão digna. Por quê? Ele parte de uma realidade que ele acha que é o mínimo do mínimo do mínimo. Só que o filho desse jogador... Tô falando para não dar nomes, tá? Mas todo mundo sabe de quem eu tô falando. O filho desse jogador, ele vai estudar numa escola pública? Não. Ele vai morar num bairro periférico? O filho do jogador, que todo mundo conhece, ganha milhões. Não. Vai sequestrarem esse moleque, Exato. né? Esse menino vai ter que ter um segurança. Então, assim, não é uma realidade de todos. É uma realidade específica, mas esse menino vai ter que ter uma vida diferenciada. Porque, caso contrário, ele vai ser uma vítima muito fácil da bandidagem. Sim. E né? Exato. É isso. Muito obrigada por vocês terem vindo. Agradeço Obrigada, imensamente. Esther. Vou falar pra vocês aqui, ó, essa câmera de vocês, mandem seus beijos, seus abraços, deixa aí o contato do escritório, quem quer entrar em contato com vocês, fala um pouquinho pro pessoal, fiquem à vontade. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite. É sempre muito legal, o tempo voa quando a gente se diverte, né? Então, obrigada, Esther. E quem quiser me contatar, eu tô aí tanto no Instagram quanto no TikTok, é @van_andres. Van_andres. Vai aparecer na tela. E se você tem intenção de ter uma advogada que vai lutar pelos seus direitos, aquela brava, que não tem medo, que vai pra cima mesmo, porque eu vivo a advocacia, eu respiro a advocacia, né? Então, lá no meu Instagram ou no meu TikTok vai ter um linkzinho, você clica, vai cair no WhatsApp, você fala com a minha secretária e marca. Tô com a agenda lotada, graças a Deus, mas ela sempre dá um encaixezinho. A Lê sempre é muito... Fala se for prioridade, fala Sim, se for urgência, urgência, né? alguma coisa assim, ela sempre consegue encaixar. Todo mundo sempre elogia muito o atendimento dela. E se você for de São Paulo, vem tomar um café com a gente, tá bom? Bom, obrigado também pelo convite, foi um prazer. Não fui cancelado pela Vanessa. Foi bonzinho, foi bonzinho, foi bonzinho. Foi bonzinho, viu? Meu Instagram, eu tenho 2, tá? Não sei como vai passar aí, mas me sigam lá no @paivadoutor, tá? @paivadoutor, tem o TikTok também. E quero convidá-los para o nosso canal do YouTube. É o Volta por Cima. Volta por cima. A Volta por Cima, Notícias Jurídicas. Tá? Sigam a gente lá, porque a gente aborda essas questões e fala também de temas do dia a dia. Tem muito vídeo essas de atualizações é bom pra quem vai prestar concurso, hein? Quem vai prestar concurso tem que Mas passar da obrigatória no seu canal, Você viu? sabe que ele é bem didático para dar a notícia. E eu acho que, olha só, amor, gostei.
Pra Aí, ó. concurseiro. Pra Concurseiro é muito maluco, né? Concurseiro. Porque assim, a verdade é, quem senta pra estudar, pra concurso, não tá ligando a TV e sabendo. Uma vez, eu vi que caiu no edital, qual foi a escola que ganhou, a escola de samba que ganhou no carnaval? Que foi naquele ano. Nossa. Atualidades. Qual foi a escola de samba que ganhou nesse Ixi, eu ano? não Em São sei. Paulo, no Rio. Aí eu falei, gente, aí naquele dia eu falei, gente, mas o pessoal que tá estudando não tá nem pensando em carnaval. E aí tem um canal de notícia jurídica, eu achei muito interessante. Nossa, eu vou te falar, você sabe que pra concurso, acho que eu prestei o quê? Um concurso? Um concurso na vida. Mas o tanto de coisa que esses concurseiros estudam, gente, buga o cérebro. Não dá tempo de ver atualidades. Não dá. Como que ele vai ver notícia e atualidade? Tinha que tirar atualidades. Então tem que passar lá no... Não tem que tirar não, tem que te deixar e passar lá no YouTube de Facilitando a vocês. vida deles. Aí, ó. Isso aí, obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, com certeza vamos ter mais. Você deixou o seu like, se inscreveu no canal, vai lá no Instagram, no YouTube dos nossos convidados, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma excelente experiência. É o seguinte, vamos ter domingo que vem. Qual profissão você vai soltar domingo que vem, Fê? O Fê tá pensando, cara, tipo assim, tô concentrado, Stephanie, não me atrapalha, tô trabalhando. Ao mesmo tempo não dá. Ó, semana que vem... Tem um Ih, Tem- spoiler? Vai, dá spoiler. Não, fala aí. tem o Marquinhos e tem o... Ai, nem sei, tem um monte já, né? Eu não lembro. Engatilhado. É. Vamos soltar o do Marquinhos. Vai ser o do Marquinhos, vai. É o seguinte, domingo que vem, 5 horas da tarde, próximo Profissões. Sexta-feira, live, que vem também, não sei. A agenda tá cheia até agosto, né? Até agosto. Até metade de agosto. Estamos blotadinhos, hein? A gente se vê no próximo, gente. Tchau.